Ah, sim. É, a migração, eu fico te devendo. É verdade, meus avós são, na verdade, o que eu tenho relacionados a isso, a minha família era, por parte de mãe, do campo, né? Eles minha avó tinha fazenda de laranja e- em São Vicente, lá no interior de Araruama, né? Uhum. E aí você deve conhecer também, né? A cidadezinha de São Vicente. E aí a família toda era de lá, e o que eu tenho disso, dessas histórias, são muitas histórias do campo, né? Que eles sempre contaram dos hábitos alimentares que tinham, de criar galinha, de terem, comer a laranja do pé, que era a laranja que eles vendiam. Então, Uhum. essa é a relação, essa história que eu tenho mais relacionada com a com qualquer ato que venha, né, de outro lugar, seja esse. A minha família, por parte de vó, mais de pai, na verdade, minha avó, mãe do meu pai, né, o pai dela era italiano. E ele veio realmente da Itália e tal, Uhum. temos sobrenomes, aquela coisa toda, mas por engraçado nós não temos muitos hábitos alimentares italianos assim na família, não. Foi algo que foi meio perdido com o tempo, sabe? Uhum. Meu pai conta que eles se reuniam todos os domingos para comer macarronada, né? Porque era típico na casa deles. Então tinha que ter todos os domingos macarronada com Coca-Cola. E a coisa. E meu avô ainda era, esse meu bisavô, na verdade, né? Ele era do Senado, então ele ainda tinha uma condição de vida na rua melhor. Então ele era tido como. Porque minha mãe e meu pai moraram na mesma rua, né? E Uhum. minha mãe nasceu na 116, meu pai no 170. Então minhas duas avós se conheceram desde criança. E aí eu cresci com essa coisa, minha mãe falando, porque seu pai tinha família que era rica, porque ele domingo comiam macarronada com Coca-Cola. Lá em casa não era assim, não. Lá em casa era muito pobre. Tua, tua avó era feirante. Então tem todas essas histórias, né? Tua avó é Uhum. feirante, teu avô era feirante, mas Uhum. o teu pai não. Teu pai tinha Coca-Cola no domingo quando era criança. Muito bom. Então a Aham. gente cresce ouvindo esses relatos de família, né? É, eu acho que agora que a gente vive um outro momento, que é o nascimento da primeira neta dos meus pais, e com a morte e com a velhice dos meus avós também, né? Porque eu tenho minhas duas avós ainda vivas, mas agora já muito mais velhas, a gente desloca esse eixo da comida que era na casa delas para a casa dos meus pais, né? Que era uma coisa que eu tenho. E não tem como a gente falar, e não tem como a gente deixar de perceber que tudo gira em torno da, da comida, né? Ontem a gente se encontrou, fizemos costela suína, e enquanto não estava em tempos de pandemia, a gente se encontrava ou sábado ou domingo, ou sábado e domingo, para comer feijoada, cozido, sempre um prato que a gente entrava em acordo e que minha mãe e meu pai assumiram essa responsabilidade, que até então, que era muito comum eu ir todos os finais de semana para casa dos meus avós, né? E como as duas moram na mesma rua, era muito fácil, porque eu almoçava com uma e subia, lanchava na casa de outra, ou então eu ia fazia essa troca, né? E aí isso com o tempo acabou se deslocando hoje para a casa dos meus pais. Mas assim, por isso que a sua pesquisa para mim tem muito sentido, porque os meus encontros familiares, eles são afeitos à base desses encontros de comida, sabe? Do que nós vamos comer, qual o prato que vocês querem comer esse final de semana. Que Aí a delícia. gente meio que escolhe, Aham. magicamente aquilo aparece e a gente come. Na Muito bom. verdade, agora a gente lava a louça, que a gente não é mais criança. Aham, é. Mas, mas é bacana reconhecer isso e ver como que as tradições que estavam no nosso, né, os nossos encontros de família, né, no nosso tempo infantil, agora eu vejo os meus pais sendo a casa que era a casa dos meus avós, comigo e a minha irmã indo para lá fazer essas refeições. E assim, engraçado que como é muito louco isso, né? Porque eles, enquanto eram mais novos,
eles reclamavam muito disso, de ter que cozinhar, de ter que fazer, e a gente ia Uhum. para casa dos meus avós. Mas agora eles fazem no maior prazer e vou fazer, eu vou comprar, eu vou cozinhar, eu vou e você chega lá vai estar tudo pronto, tudo muito saboroso. E olha, tá vendo como eu faço melhor do que tal restaurante? O restaurante não cozinha tão bem como eu. Ah, Então tem toda essa relação que eu ficava assim, gente, há uns 10 anos atrás, quando a gente era menor, não tinha tanto esse negócio, porque a gente ia para casa dos outros fazer. uhum. Mas agora eles incorporaram. Eu não sei se isso é uma coisa que vai passando de geração por geração. Vou ler sua tese para tentar descobrir de Uhum. onde vem sabe, esses encontros. Mas é muito bacana quando eu paro para pensar é, e eu vejo essa coisa, né, essa música deles, Regina, como os nossos pais sendo Uhum. feitas em várias tessituras, né? E o Uhum. quanto eles mesmos vão se tornando um pouco do que eram os meus avós há pouco tempo atrás, sabe? Uhum. Porque os meus avós que abraçavam a gente, abraçavam esses encontros, agora eles abraçam a gente, abraçam esses encontros, porque na verdade agora eles abraçam a neta deles, abraçam a gente enquanto filho que não estamos mais com eles diariamente, então para eles é um prazer ter a casa cheia, ter que a gente vai lá, é o sentido, vamos dizer assim, que passou a ser o novo sentido da vida deles, né? Uhum. Querer que a gente esteja junto, que a gente esteja bem e aí por isso que eu falo, qual uma comida para mim tem essa relação de afeto, porque é Uhum. nisso que eles demonstram esse afeto pra gente, entendeu? Nessa Ah, cozinha, nesse cuidado. uhum. E as suas avós também vão? As duas avós se juntam lá também? Então, minhas duas avós nesse momento, elas estão muito idosinhas, né? Uma tá com 94 e a outra tá com 84, 85. 84. E aí uma já não tá acamada, nos últimos 2 anos não tá mais saindo de casa, e a outra também tá com dificuldades de locomoção. E aí a Uhum. gente tem feito isso mais a gente mesmo, né? Uhum. Porque eu acho que até para buscar novos sentidos, né? Talvez a gente vai fazendo isso, porque os sentidos, né? A morte. Eu sou uma pessoa que eu falo que eu sou muito sortuda, que até os 30 anos eu tinha meus três avós, né? Meus dois avós paternos e minha avó materna. E depois da morte do meu avô paterno, tem 3 anos isso, 2016, 4 anos já, isso ganhou uma outra proporção, um outro sentido, porque o meu avô gostava de reunir a gente, gostava que a gente, né, se tiver, ele vinha para cá todo final de semana, a gente tinha que ir lá pegar ele para ele poder almoçar com a gente, ele achava, sabe, tinha o lugar dele principal na mesa, ele era o primeiro a sentar, o último a sair, ele recebia todo mundo comia para ele poder sair. Então, assim, ele tinha isso. E aí depois, né, da morte dele, a gente teve que buscar novos sentidos Uhum. enquanto família. Por isso que eu acho, que eu penso que a minha família sem a comida, ela hoje talvez não fosse a mesma coisa. Os nossos encontros se dão muito ao redor disso, ao entorno disso, sabe? Ontem a gente fugiu, fazia 1 mês e meio que a gente não ia na casa da minha irmã por causa da pandemia, né? Mesmo morando a 3 ruas da minha casa, minha irmã mora super perto, mas a gente não tem ido, nem meus pais. Aí ontem a gente fugiu para ir lá. E assim, já começou desde a quinta. Você vem, aí na sexta a Uhum. gente vai. Aí vou fazer tal coisa, tem que ter quanto? Aí ela fez, começou a fazer. Aí vocês querem bolo de quê? Eu vou fazer o bolo da tia Márcia. Aí então é o bolo de cremogema. Aí eu falei assim: eu vou levar um mousse. Então tem todos esses enlaces que eu fico assim, gente, não tem. E é engraçado, porque até pra gente, há pouco tempo, a gente não tinha esse apego à comida, né? Comíamos qualquer coisa, em qualquer lugar, estaria tudo bem. Mas agora, quando a gente vai se reunir com os meus pais, olha, a gente vai fazer tal coisa, vocês querem, vai ser assim, vai ser assado. E aí eu acho bacana esse novo sentido que a comida vai dando aos nossos encontros. E eu falo, hoje em dia, se tem um personagem conceitual importante nos nossos encontros de família, ele passa pela comida, porque a cada hora um elege uma comida pra gente fazer, aí todo mundo come. Ai, qual você quer comer na próxima vez? Aí todo mundo conversa, feijoada, não, feijoada tá quente, troca, faz um cozido. Não, cozido dessa vez não, vamos fazer um caranguejo com arroz. Aí a gente vai criando e vamos enlaçando essas coisas através da cozinha, sabe? Talvez por isso agora
conversando com você, que a gente vai, quando a gente coloca para fora, a gente passa a entender, né? Talvez por isso, talvez eu também tenha buscado tanto sentido no ato de cozinhar. Coisa que a gente faz com mecânico, né? Porque a gente precisa se alimentar, mas quando eu, né, gosto de receber os meus amigos em casa, até os meus pais, a minha irmã, a gente também vai buscar algum sentido naquela cozinha e oferecer um pouco do nosso afeto ou do nosso melhor para o outro, né? Então, isso uma das coisas que eu tenho conversado com você agora e tenho pensando, que até eu, no fundo, tenho buscado fazer coisas também para poder melhorar esses nossos encontros e esses nossos espaços, né, de convivência, que se tornam cada dia mais, devido a tudo que a gente vive, né? Correria, essa loucura, trabalho, emprego, que eu sinceramente não sei aonde a gente vai parar. Essa disputa por um ouro que eu não sei se existe, né? Faz com que a gente trabalhe 5 dias na semana. Eu tenho trabalhado 5 dias na semana, 60 horas na semana, sabe? 12 horas por dia, praticamente, até mais às vezes, e você não tem fundamento se a gente não encontrar, né, nesses pequenos encontros os sentidos da vida, né? Sim. Falo muito, né, Noali? Não, tá ótimo. E é incrível você falando dessas coisas, são os ritos, né? Os rituais. Você está falando dos sentidos. Cortou? Oi? Congelou? Você está falando dos sentidos e a gente vai vendo os rituais que vão sendo criados em torno disso tudo, né? E é isso. Qual é o sentido da nossa vida? Ficar só em trabalho, 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 trabalho? Qual é o momento que a gente pode propor esse encontro, né? É incrível, incrível. Foi maravilhoso falar sobre isso. E essa palavra que você disse aí, para mim, ela é chave, rituais. Era uma coisa que eu não tinha pensado. Eu estou ouvindo e aí quando você fala do seu avô, então, nossa, ele chega na mesa, aquela cadeira, né? E tudo que ele espera, todo mundo chegar ali, e ele é o último a sair enquanto todo mundo não come. Né? Então, assim, né? O jeito que vocês se reúnem a família, escolhem os cardápios, enfim, né? São rituais, né? Que vão... É muito legal, muito lindo. Estou super feliz. Ai, que bacana. Tomara que eu tenha te dado material para você trabalhar. Nossa, super feliz. Para você pensar. Porque Uma troca, né? Eu acho que essa troca é fundamental, porque eu acho que é isso também, quando a gente conversa com o outro, a gente vai acessando outras coisas. Cada uma dessas conversas me faz pensar em coisas que eu ainda não havia pensado, né? Porque quando eu comecei a tese, estava muito focada em mim, no meu pai, na minha mãe. E quando você começa a ouvir as outras histórias, vai desmistificando muitas coisas, né? Então, é muito importante essa tese estar sendo escrita com um grupo, né? Está sendo conversada com um grupo. Acho que isso é muito bom, porque é do grupo, né? Eu acho que vai ficar lindo demais. Tenho certeza que vai ficar linda demais. Também. Tá bom, Marcelo. Falta pouco agora, né? Nossa, falta pouco. Eu estava tão tranquila no início do ano, ainda mais com a pandemia, agora eu tenho todo o tempo do mundo, mas mentira, você vai inventando coisa. Não, e a pandemia, gente, a gente não produz o nosso normal, né? Por mais que a gente tenha tempo, é difícil também. A gente produz outra coisa. Marcelo, Ai, tá obrigado bom. pela Obrigada a conversa. você. Eu adorei. Obrigada a você também. Eu vou rever os vídeos do biscoito. Os vídeos do biscoito estão todos na receita. Você falou dessas 6 horas, você trouxe coisas legais que eu acho que vai compor com o vídeo da receita. Então, se eu sentir que o áudio deu picotado, alguma coisa que atrapalhe, eu vou pedir para você regravar algum trecho, tá? Sem problema, sem problema. Quando quiser. Estamos à ordem. Ai, obrigada, Marcelo. Grande Obrigado beijo. você, adorei conversar, aprendi muito aqui. Foi maravilhoso. Um beijão. Eu posso publicar no YouTube? Claro. Então tá bom. Claro. Deixa eu te fazer. Tá, desliga aí para a gravação para a gente falar. Tá.